Fala galera, tudo bem? Meu nome é Yuri, esse é o canal Mais 3 Pontos e hoje eu falarei sobre o espetacular Bayern de Munique da temporada 2019-2020. Bom, nesse vídeo eu não irei falar especificamente sobre a final da Champions League entre PSG e Bayern. Foi para mim um jogo um pouco abaixo das expectativas em questão do nível técnico no geral, mas ainda assim foi uma grande final e dá para entender também o nível cair um pouco, porque a questão de nervosismo é natural em uma final tão grande quanto essa isso acontecer. Alguns jogadores decepcionaram, algumas estrelas ficaram abaixo do esperado, como Neymar, Mbappé, o Lewandowski no lado do Bayern de Munique, mas enfim. Essa final não é o que eu focaria nesse vídeo de hoje. Eu irei falar sobre como o Bayern de Munique foi espetacular nessa temporada de 2019 e 2020. E como eu disse, e como está no título do vídeo, e eu irei mostrar durante o vídeo, foi o título de Champions League mais dominante da história. Pode não ser o melhor time, ok, mas é sim o time mais dominante da história de um título da Champions League. Primeiramente pelo seguinte fato. É o único time na história da Champions League a ser campeão com 100% de aproveitamento. O Bayern de Munique disputou 11 jogos dessa Champions League e ganhou 11 jogos. Então é uma campanha espetacular. Não apenas ganhou todos os jogos que disputou, como tiveram várias goleadas também. 7-2 no Tottenham, 4-1 e 3-0 para cima do Chelsea, o histórico 8-2 para cima do Barcelona, 3-0 no Lyon na semifinal, e na final ainda bate o PSG por 1-0, ou seja, faz um golzinho, sai sem tomar gols contra um time de um ataque espetacular. Então é uma campanha absurda do Bayern de Munique. E tem mais números incríveis que esse time conseguiu atingir. Foi o segundo melhor ataque da história da competição. O Bayern marcou 43 gols em 11 jogos e ficou atrás apenas do Barcelona na temporada 99-2000, quando o Barcelona, naquela edição da Champions League, marcou 45 gols, porém em 16 jogos. Ou seja, em média de gols, o Bayern teve a maior de todos os tempos, com uma média de gols de aproximadamente 4 gols por partida, o que reflete muito bem essas goleadas que eu citei agora para trás. Isso também impacta no saldo de gols desse time do Bayern de Munique, um ataque espetacular e avassalador e uma defesa também muito forte. O Bayern de Munique teve o maior saldo de gols da história da Champions League. Fez 43 gols, tomou apenas 8 gols durante toda a competição, então termina com saldo de gols de 35, superando o Real Madrid da temporada 2013-14, que terminou com saldo de gols de 31. E esse Bayern de Munique bateu mais um recorde desse Real Madrid de 2013-14. A dupla de atacantes que mais tinha feito gols em uma edição de Champions League tinha sido Cristiano Ronaldo e Bale em 2013-14, que os dois somaram 23 gols na competição. Gnabry e Lewandowski superaram essa marca e têm 24 gols. E somaram 24 gols durante essa Champions League. 15 gols para Lewandowski e 9 gols para Gnabry. Gnabry terminou com 9 gols na terceira posição da artilharia total da Champions, e o Lewandowski foi o grande artilheiro com 15 gols. E essa artilharia do Lewandowski, ela fica atrás apenas do Cristiano Ronaldo com 17 gols em 13 e 14, e em outras duas Champions Leagues em que o Cristiano Ronaldo fez 16 gols. Então, em questão de gols em apenas uma edição de Champions League, o Lewandowski está na terceira posição, o que reflete muito bem o quão absurdo foi essa temporada do atacante polonês, que foi também o líder de assistências nessa Champions League. Ou seja, o cara foi o artilheiro da competição e o líder de assistências. Ele somou 6 assistências e liderou ao lado do Di Maria, que também teve 6 assistências. Então, todos esses números comprovam o quão espetacular foi essa campanha do Bayern de Munique. Um time que sufocava os adversários, um time com uma marcação lá em cima, com uma pressão na saída de bola, um time dominante, um time que teve média de posse de bola em torno de 65%. Então, é sempre o time que domina as ações, é sempre o time que está dominando a partida, sempre está se impondo em relação ao adversário. E afinal, o Bayern de Munique já era o favoritaço. E ainda assim, não fez um grande jogo como poderia ter feito, mas ainda assim conseguiu sair campeão e teve o segundo tempo relativamente tranquilo, relativamente controlado, porque o Bayern de Munique faz o gol até cedo, aos 14 minutos do segundo tempo, e depois disso, obviamente, o fator do PSG também pesou, porque o PSG sentiu um pouco tomar esse gol, mas o Bayern de Munique conseguiu ter o controle da partida. O Bayern de Munique, aos 80 minutos de jogo,
Os jogadores estavam correndo como se estivesse com 5 minutos. Então, além de toda a capacidade técnica desse time do Bayern de Munique, eles têm uma capacidade física também absurda. Eles não se desgastaram nesse jogo. Então, a dominância desse time na Champions League, o quão espetacular e intocável é essa campanha. O Bayern de Munique é campeão com todos os méritos. E pelo fato de eu não lembrar muito bem daquele Barcelona do Guardiola de 2009 até 2011, os títulos do Barcelona de Guardiola, especificamente, né, eu tinha 10 anos no título de 2011, então, de todas as Champions Leagues que eu lembro melhor, que acompanhei mais, entendendo de futebol, esse time do Bayern de Munique é certamente o melhor time que eu já vi ganhar essa competição. Enfim, agora falando um pouco mais da temporada no geral. O técnico do Bayern de Munique, Hans Flick, tem um mérito absurdo na montagem desse time. Porque hoje muita gente fala, mas treinar esse time, treinar esse elenco, treinar o Bayern de Munique, um elenco tão forte, é fácil. Não é desafio para ninguém. Fazer esse time jogar bola, qualquer um consegue. Mas não lembram o quanto o Bayern de Munique não estava em grande fase. O Bayern de Munique começou a temporada treinado pelo Kovac. E ele teve uma campanha lá no começo da temporada de 17 jogos, 10 vitórias, 3 derrotas e 4 empates. E o time do Bayern de Munique estava caindo, cada jogo caindo mais no nível. Então esse elenco já estava saturado. Alguns jogadores, a torcida falava que já tinha encerrado seu ciclo, por exemplo, Boateng, Thomas Müller, eram jogadores que a torcida falava que já podia sair em janeiro, já podia sair no final da temporada, que já tinham dado o que tinham de dar no Bayern de Munique. Aí então, o Bayern toma uma porrada do Eintracht Frankfurt de 5-1 no campeonato alemão. O Bayern estava na 4ª posição, né? Então estava distante dessa disputa pelo título, né? O título que o Bayern já tinha 7 em sequência. Então, a supremacia do Bayern na Alemanha, o domínio do Bayern na Alemanha estava sendo ameaçado. Então o time demite o Niko Kovac e contrata e aposta no seu interino Hans Flick. E o impacto que ele causa no Bayern é uma coisa absurda. Ele assume o time então em novembro, bem no começo de novembro, e logo na sua segunda partida como treinador já foi um 4-0 para cima do Borussia Dortmund. E só para ter ideia, vocês viram a campanha que eu citei, que o Kovac tinha com esse mesmo elenco do Bayern de Munique, esse mesmo time, no começo da temporada, né? Então, o Hans Flick teve a campanha de 35 jogos, 32 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. E encerra a temporada com uma sequência de 17 vitórias seguidas. Então, esse time do Bayern ele muda totalmente da água para o vinho desde o momento em que o Hans Flick pega esse time na mão. E esse trabalho dele é muito refletido em campo, falando individualmente dos jogadores. Então falarei mais ou menos sobre alguns deles aqui. Primeiramente, Manuel Neuer. Isso já não é mais tanto por conta do Hans Flick, mas o Neuer essa temporada voltou a ser o Neuer que conhecemos. E o Neuer que conhecemos, o Neuer sendo Manuel Neuer, ele é incontestavelmente, indiscutivelmente o melhor goleiro do mundo e um dos maiores da história, se não o maior. Para muita gente é o maior e é completamente plausível achar isso. Eu realmente não sei o que eu penso, porque eu acho que o Neuer tem uma disputa muito boa com o Yashin, o lendário goleiro Yashin e o Buffon, mas enfim, isso pode ser um assunto para outro vídeo. Mas o Neuer, então, voltando a ser o que a gente conhece, é o melhor goleiro do mundo, é um absurdo e foi crucial nesse título do Bayern de Munique. Na lateral direita, o Pavard sempre jogou muito seguro, muito confiável. A dupla de zaga, que o Hans Flick inventou o Alaba de zagueiro e deu muito certo, porque o Alaba como lateral esquerdo sempre foi um lateral que marcava muito bem ofensivamente, mas muito bem defensivamente também. E com o achado na lateral esquerda, que eu vou falar daqui a pouco, ele traz o Alaba para a zaga e o Alaba se torna um excelente zagueiro. E ele também renasce o Boateng. O Boateng que desde 2016, o Boateng teve um auge muito incrível, ele foi um zagueiraço ali de 2012 até 2016 mais ou menos, e depois por conta de lesões e até mesmo um pouco da idade também, embora ele ainda tenha 31 anos, começa a pesar um pouco e o Boateng cai muito nível. Mas nessa temporada ele voltou a ser o que a gente já viu dele um dia. Foi um zagueiraço o Boateng nessa temporada. Então Boateng e Alaba formaram uma dupla de zaga incrível. E na lateral esquerda, Alphonso Davies, que é com certeza o melhor lateral esquerdo da Europa na temporada. Do mundo, na verdade, né? O melhor lateral da Europa certamente vai ser do mundo. Então o Davies ele foi um jogador absurdo.
e vai ficar marcado na memória de todo mundo como o símbolo dessa temporada de Alphonso Davies, aquele lance que dá até dó do Semedo, né? Aquele gol, o 5º gol do Bayern na partida contra o Barcelona, em que o Davies faz aquela jogadaça para cima do Semedo e toca no meio da área para o Kimmich empurrar para o gol. Então aquela jogada vai ser o símbolo dessa temporada do Alphonso Davies, porque a jogada é tão absurda quanto a temporada desse jogador de apenas 19 anos. Ele vem como ponta esquerda, ele com 17 anos foi para o Bayern como ponta esquerda, que jogava na MLS, então o Bayern usa ele como lateral esquerdo e dá muito certo. É um jogador que realmente tem que ficar de olho nos anos para frente aí, porque é um potencial absurdo que tem Alphonso Davies. Então vamos aí no meio campo falar primeiramente sobre o Kimmich e que absurdo que é o volante do Bayern, Kimmich, que terminou a temporada jogando como lateral direito, né? Esses últimos 4 jogos na Champions foram como lateral direito. E o Kimmich, mano, ele é um jogador muito versátil e ele é um absurdo onde ele joga. Se ele joga de volante, ele é um dos melhores volantes do mundo. Se ele joga de lateral direito, ele é um dos melhores laterais direitos do mundo. Kimmich é muito fora da curva. Vale destacar em relação ao Kimmich o cruzamento para o gol do Coman nessa final. O Kimmich, ele dá um cruzamento que é perfeito, é na cabeça do Coman, e você vê o toque que ele dá na bola, ele dá um toque na bola com nojo, aquele cruzamento, é uma coisa absurda. Ele parece que nem faz força, que nem pensa tanto para fazer uma coisa daquela, parece que ele está no automático já, e foi um belíssimo cruzamento para o gol de Coman. E o Kimmich também acaba nessa temporada tendo feito um gol muito importante contra o Borussia Dortmund, né, quando o Bayern abre uma gordurinha na liderança da Bundesliga, batendo o Borussia por 1-0, com um gol de cobertura do Kimmich de fora da área, né? Então é um jogador absurdo e muito fora de série, o Kimmich. O Goretzka também, outro volante do Bayern de Munique, que cresceu muito nessa temporada, cresceu tanto em nível de futebol quanto em força. Brincam aí que o Goretzka tomou muito whey protein na temporada passada para essa, e faz sentido, porque realmente ele virou um tanque, né, uma máquina, e é um jogador muito bom, cara, um jogador que ajuda na defesa, ajuda no ataque, muito fora da curva também, e um grande achado do Bayern de Munique, porque não custou nada para os cofres do time bávaro. E o outro volante é o grande Thiago Alcântara. A partida que ele fez nessa final de Champions é uma coisa absurda, é simplesmente absurdo. Um jogador que ele dava saída de bola e às vezes tinha muita pressão em cima dele, às vezes tinha até 2 jogadores cercando ele. E ele virava o jogo, abrindo as laterais, achava o jogador livre. Ele fazia aquela saída de jogo para o Bayern, ele dava início a todas as jogadas do Bayern com uma facilidade que era algo incrível. Parecia que não tinha ninguém rodeando ele ali. Então o Thiago, ele teve uma carreira muito marcada por lesões. E é uma pena porque ele nunca conseguiu crescer de vez, engrenar de vez, ser de vez um jogador consagrado nos grandes jogadores do futebol mundial, ou pelo menos um dos grandes jogadores na sua posição, porque ele acaba que sempre foi muito interrompido por essas lesões. Mas é um jogador que com a bola no pé, jogando o que sabe, que é o que ele fez nessa final de Champions, é realmente muito gratificante de ver o jogo do Thiago Alcântara. Como dizem por aí, ele é um cara que joga de terno, porque é muito elegante e o seu estilo de jogo. Falando mais pra frente, então, o Thomas Müller é um cara que eu confesso que eu sou muito fã dele, desde quando o Bayern bateu na trave em 2012, na final contra o Chelsea. E ele é um jogador que também estava caindo muito, desde 2016, 2017 também, na Copa do Mundo, inclusive ele já estava em fase muito ruim e fez uma Copa do Mundo muito ruim. Então seu futebol estava caindo muito, parecia que a sua história no Bayern de Munique já estava perto de se encerrar. Eis então que chega o Hans Flick e renasce o Thomas Müller, acha uma nova função para ele, ele se torna um jogador basicamente o meio armador neste time do Bayern de Munique. Então ele tem um número de gols muito interessante, ele foi o 3º artilheiro do Bayern na temporada e líder de assistências no Bayern de Munique e um dos líderes de assistência na Europa. E além desse jogador que ajuda muito no ataque, você percebe, você vê durante o jogo que o Müller é um dos caras que mais corre, inclusive em várias partidas ele é o jogador que mais corre por todo o campo no Bayern de Munique. Então é um jogador que se doa muito pela equipe, ele ajuda muito na marcação, tem vários gols do Bayern de Munique que se iniciam com o desarme do Müller lá atrás, com ele desarmando a bola no meio de campo ou nas laterais, que seja, e dando início à jogada de algum gol do Bayern de Munique. Então é um jogador que renasceu nas mãos do Hans Flick e se tornou novamente o titular incontestável no Bayern, foi crucial nessa temporada
incrível do Bayern de Munique e nesse título de Champions League. Falando agora na ponta esquerda. Primeiramente, o Perisic, que é um jogador que eu considero um jogador muito interessante, muito útil, e teve uma temporada muito bacana também de ver, inclusive o Bayern de Munique deve até tentar ficar com ele em definitivo, né, porque ele está emprestado ao Bayern pela Inter de Milão, e o Bayern vai tentar assinar em definitivo com ele. E é um jogador que ficou revezando com o Coman, e o Coman é um dos grandes exemplos de como o Bayern de Munique sabe apostar no mercado. É um time que gasta pouco, mas gasta muito certeiro. Porque, inclusive, o Coman ele foi revelado pelo PSG, aí depois ele sai do PSG a custo zero para a Juventus, e o Bayern busca ele na Juventus. E o Bayern de Munique é um time tão coletivo, é um time que tem tantas opções para decidir uma partida, que você chega na final da Champions, o Miller acabou que, por circunstâncias do jogo, não atacou tanto a área, não entrou tanto na área quanto costuma entrar. O Gnabry parece que sentiu um pouco a partida e não conseguiu ser o Gnabry de todo o resto da temporada. O Lewandowski também não conseguiu, ele teve um grande lance nessa final, que ele manda a bola na trave, e também não conseguiu ter muito destaque. Então, sobra na esquerda para o Coman, e ele jogou muito bem. Apesar do gol, o Coman foi o jogador da linha de frente do Bayern que mais criou jogadas, né? Ele várias vezes foi para cima ali, inclusive um pouco depois que ele faz o seu gol, ele quase marca de novo em uma bola cruzada na área, que ele toca e o Thiago Silva tira quase em cima da linha. E o Coman ele foi premiado com aquele gol, porque a partida dele na final foi muito boa. Para mim não foi o melhor jogador dessa final foi o Thiago Alcântara, mas também o Coman foi muito importante e fica marcado como o autor do gol do título da Champions do Bayern de Munique. Na direita, como eu cheguei a falar do Gnabry, é outro exemplo esse muito absurdo de como o Bayern sabe apostar. Um jogador que saiu chutado do Arsenal, um jogador que não estava tendo tanto destaque em times de meio de tabela da Bundesliga também, embora estava jogando bem, mas aí o Bayern vai e decide apostar nele, pagando cerca de 9 milhões de euros na sua contratação, então uma grana que o Bayern de Munique tem tranquilo, e do nada o Gnabry se torna um dos grandes jogadores. A semifinal contra o Lyon fica marcada no nome do Gnabry, porque o jogo estava muito preso, o Lyon estava começando a puxar muitos contra-ataques para cima do Bayern, e é o Gnabry que pega a bola para ele, chama a responsabilidade e faz aquela jogadaça e chuta bem demais para abrir o placar para o Bayern. Mas não apenas aquele jogo, teve o jogo contra o Tottenham, que ele faz 4 gols para cima do Tottenham em Londres. Então o Gnabry é um jogador que foi para o mundo revelado pelo Bayern de Munique. E, cara, é uma aposta muito certeira que esse time fez. E o Gnabry, tenho certeza que dessas temporadas aqui para frente, vai evoluir ainda mais e se consagrar como esse grande jogador. Foi uma temporada absurda do Gnabry. E agora, o principal deles, o grande nome desse time do Bayern de Munique, o jogador que é, com certeza e incontestavelmente, o melhor do mundo na temporada 2019-2020, que é Robert Lewandowski. Eu já falei um pouco sobre a temporada dele na Champions League, os números dele, né? Como eu brinquei em um vídeo para trás, é uma temporada digna de Cristiano Ronaldo e Messi, a temporada do Lewandowski. E é isso, cara, é uma temporada muito acima da curva, muito fora da curva. Uma temporada de 55 gols e 12 assistências em 47 jogos. Então, a média de participação em gol aí que chega a aproximadamente 1,30 gols por partida que ele participa. Então, é uma temporada absurda do Lewandowski. Ele será o melhor do mundo e aos 32 anos de idade atinge o seu auge. E é muito bacana porque a carreira do Lewandowski, o que ele jogou no Borussia, merecia esse título de Champions. Lewandowski é um nome que merecia muito esse título de Champions. No Borussia, em 2013, na semifinal, ele fez 4 gols no Real Madrid. Em um jogo de semifinal, ele fez 4 gols. Então é um jogador de números absurdos, um centroavante absurdo, e que termina, inclusive, essa temporada como o 4º maior artilheiro da história da Champions League. Ele tem 67 gols e está muito próximo, na próxima temporada, certamente vai passar o Raul e se tornar o 3º maior artilheiro da história da Champions League. Se você quiser considerar, o maior artilheiro dentre os humanos na Champions League, visto que Messi e Cristiano Ronaldo já estão acima do patamar de qualquer mortal que já disputou a Champions League. Mas enfim, é muito bacana mesmo ver
o Lewandowski com essa conquista na carreira e será premiado, será reconhecido como o melhor jogador do mundo pela FIFA, tenho certeza absoluta disso. Mas esses números Lewandowski, então, como eu disse, eles são uma consequência, são um reflexo, resultado de um time absurdo, um time espetacular, um time muito coletivo. O Lewandowski, como é um grande centroavante e o último jogador do time, né, o jogador mais avançado, acaba que ele é a consequência mesmo, o resultado desse time que fez mais de 150 gols na temporada na Europa. Então, eu passei aqui, falei um pouco sobre todos os 11 titulares do Bayern de Munique e alguns reservas, e todos tiveram uma temporada boa, para ter noção realmente de como esse elenco é bem montado, de como o Bayern de Munique tem um planejamento absurdo, e fiquemos atentos ao técnico do Bayern de Munique, Hans Flick, porque o cara, sem ter uma temporada completa como profissional, ele pegou o time no meio da temporada e já conseguiu causar esse impacto. Então, imagina o que vai ser esse Bayern de Munique com o mesmo técnico trabalhando desde o início da temporada e com um reforço, um tal de Sané na ponta esquerda do Bayern de Munique. Então é isso, temos que estar realmente muito agradecidos de ver a história, uma grande história sendo escrita diante de nós, porque essa Champions League foi absurda e provavelmente esse Bayern de Munique ainda será absurdo nas próximas temporadas. E é isso, esse time merece todo o respeito, merece toda a atenção. É claro que eu ficaria feliz se o PSG saísse campeão por conta do Neymar, seria um feito absurdo para a carreira do Neymar, principalmente um brasileiro, representaria muito o futebol brasileiro lá fora. Seria bacana o PSG ter tido também por causa do Mbappé, um jogador jovem com um potencial também absurdo. Mas o futebol é um esporte coletivo, são dois times disputando entre si e não 2 jogadores ou 3 jogadores disputando entre si. Então pesou o coletivo, pesou qual time é melhor e qual time merecia mais esse título, e é sim o Bayern de Munique. Campeão incontestável, e repito, é a Champions League, é o campeão de Champions League mais dominante da história da competição. Então, no mais é isso. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam desse título do Bayern de Munique, o que vocês querem dizer sobre essa temporada desse time. Deixe o like no vídeo, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações. Muito obrigado, até a próxima, valeu!